Olá, é um grande prazer, mais uma vez, estar com você aqui neste programa. Nós estamos estudando sobre a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. A princípio, estamos vendo o capítulo 1, alguns temas dentro desta exposição aqui de Paulo neste capítulo, e creio que Deus tem nos dado um caminho para que Ele mesmo venha nos conduzir à sua palavra. Quero ler com você aqui no capítulo 1 da epístola aos Efésios, o versículo 4, que diz assim: segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. No primeiro estudo, nós vimos sobre o caráter das nossas bênçãos, o caráter espiritual das bênçãos que nós temos em Cristo. E esse caráter é um caráter eterno. Aqui está um dos pontos que nos ajuda a entender o caráter das bênçãos espirituais. Paulo está dizendo que nós fomos escolhidos em Cristo. Isto é, Deus teve um olhar eterno em Cristo. E foi a partir desse olhar que Deus desejou ter não apenas um filho, porém uma família de muitos filhos conformados à imagem do seu filho. O que esse glorioso texto nos ensina é que quando não havia nada criado, apenas Deus na comunhão com o seu Filho, com o seu Espírito Santo, na esfera da eternidade, uma esfera de harmonia, de amor, de paz, no sentido mais elevado da definição, foi aí, nessa linda e gloriosa comunhão trinitária, que houve um plano. E este capítulo 1, ele trata exatamente sobre este assunto. O propósito eterno, o supremo propósito de Deus em Cristo. E nesse supremo propósito que ele propôs em si mesmo, ele desejou ter não apenas um filho unigênito, porém um filho primogênito. E aí ele escolhe em seu filho ter esses muitos filhos. Quão glorioso é tudo isso? Porque agora ele vai mostrar algo especial em relação a isso. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele em amor. Se você observar, existem 3 movimentos aqui. Santidade é o movimento interior. Irrepreensíveis é o movimento exterior. E diante dele em amor é o movimento para o alto. Esses 3 movimentos, eles governam a nossa vida cristã. Santidade, ela não tem nada a ver com o que eu e você possamos fazer para ter um caráter santo. Santidade é a própria vida de Cristo sendo trabalhada pelo Espírito Santo por meio da palavra, por meio das provisões, por meio das providências, trabalho da cruz. Ele vai formando Cristo em nós. 1 Coríntios 1,30 diz que Cristo é a nossa santidade. Nossa santidade tem a ver com uma condição e com uma posição. A condição é o que Deus está trabalhando por meio do seu Espírito em nossa vida, formando Cristo. Ele vai nos levar a essa condição espiritual da santidade. Santidade não tem nada a ver com o que você possa fazer em termos de méritos, em termos de benefício, em termos de esforço, em termos de espiritualismo. Nada disso produz santidade. O que produz santidade é a vida de Cristo dentro de nós. Essa vida tem que ser trabalhada, essa vida tem que ser cultivada. Então, o cultivo dessa vida de santidade gera uma consequência, que é nos tornarmos irrepreensíveis. Em primeiro lugar, ser irrepreensível é diante de Deus. É o nosso testemunho diante dele. É a nossa comunhão com ele. É a sua expressão sendo transmitida no nosso viver, no nosso testemunho. São as virtudes morais de Cristo trabalhando o nosso caráter deformado. É isso que nos torna irrepreensíveis. E perante ele? Perante ele é a vida no alto. Porque abriu-se um caminho entre o trono de Deus e nós. Cristo abriu esse caminho. Esse caminho nos permite entrar. Esse caminho nos permite desfrutar. Esse caminho nos permite viver numa vida de comunhão, numa vida de adoração.
Isso é o que chamamos de vida cristã devocional, vida cristã ascensional, perante Ele. Nossa vida é diante de Deus. Nossos pés estão na terra. Nosso coração tem que estar no céu. Nossa mente tem que estar no céu. Porque Deus abriu este vivo, novo caminho até nós. E podemos desfrutá-lo. Podemos viver isso. Então aqui nós temos 3 grandes movimentos, que é uma consequência desta escolha, desta eleição que Deus realizou em tempos eternos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.